Compartilhado aqui um aqui, tela e vamos começar a fazer o processo. Vou fazer as etapas, então, inicialmente de cadastro de listas, né? Vou entrar com um usuário aqui, que seria o consumidor aqui de extratos, né? Um consumidor, né? Vou fazer aí 2 listas, na verdade, por 2 consumidores. Depois eu vou entrar ali na parte do usuário, né, provedor, para fazer a verificação das listas de solicitações existentes e fazer a parte de envio, e depois eu volto para o consumo, tá? Vocês fiquem à vontade para qualquer, né, dúvida, interrompendo no decorrer da apresentação. Então, entrar aqui com o primeiro usuário. Então, aqui temos o menu aqui de extrato, né, consumidor, ele tem as 2 operações possíveis, ou fazer a consulta dos extratos ou criar as listas de solicitações. Então, vou primeiro fazer uma lista aqui de solicitações para essa instituição. Clicar aqui em criar a lista, definindo um nome para essa lista. Chamando aqui de consumidor 1 e vou buscar o arquivo para, né, carregar essa lista. Pegar esse arquivo aqui, abrir, né, e colocar aqui para importar. Enquanto isso, eu só vou aqui voltar aqui para a gente falar, né, dessa questão da lista, né, das solicitações aqui de lista. Então, a lista ele é um arquivo, né, CSV, que permite que vocês façam ali, né, a solicitação de extratos, né? Ele é um conjunto de identificadores do cotista e do fundo, e tem alguns tipos de identificadores possíveis, né? Então, um é o código STI, 2 é o CNPJ, né? CPF ou código CVM, que seriam os identificadores, né, possíveis, seja de fundo ou cotista, depende da situação. Então, a lista de solicitações é um arquivo que vocês montam com essa relação, né? O tipo de identificador que está sendo utilizado e o identificador em si, né? Então, nesse exemplo aqui, 1 STI, 2 CNPJ. Fiz algumas coisas aqui mistas de exemplo, tá? Então, a lista, basicamente, ela é montada desta forma. Uma vez que ele processa essa lista, ele faz algumas verificações, né? Então, ele trouxe aqui o que foi aceito, né? E teve um caso aqui de um recusado, ele não identificou esse cotista, né? Foi colocado um código que não foi identificado na base como um registro existente, tá? Então, nesse caso, ele aceitou aqui parte dessas solicitações, estão ok, né? E uma que foi recusada, tá? Qualquer item aqui que esteja indevido, vocês podem excluir, né? Ou, uma vez que esteja aqui confirmado, né, a lista, aí vocês voltam ali, clica aqui no, né, ele volta para cá. Temos essa lista aqui já criada. Vocês podem fazer a edição dessa lista. Aqui vocês podem, por exemplo, né, pegar um novo arquivo e incluir mais itens nessa lista, se vocês quiserem, ou de novo, né, excluir fundos, aí é a opção, né, que vocês têm, ou podem criar novas listas. Aqui não há, né, limite para esse processo de criação de listas, tá? Vou repetir essa lógica para um segundo, né, uma segunda instituição aqui consumidora, tá? Só para depois vocês verem isso lá do lado do provedor. Então, vou colocar aqui de usuário. Hum, É o mesmo processo, né, criar uma lista para este usuário. Uma lista nova, mesma coisa. Está o arquivo. E aqui também processá-lo. Ele vai aqui rodar e já vai dar ok também aqui na lista. Mesma lógica, né? Então, temos aqui também, coincidentemente, aqui também um fundo, né, não localizado aqui, tá? Eu também tem um erro aqui de exemplo aqui nessa lista. Então, temos as listas criadas aqui, né, de 2 consumidores, né?
Vou mudar agora aqui para o lado do provedor. Aqui do lado do provedor, ele tem também duas operações, né? O envio de extrato e a consulta de solicitações. Tá? Na reunião anterior, né, vocês comentaram sobre, né, fazer o tratamento sem listas, isso está sendo lá, tá, foi já tratado como uma melhoria, será feito posteriormente. Então, nesse momento, a parte de listas ainda está, né, obrigatório. O objetivo dela é substituir aquela relação que a gente tinha de compromissos, né? Para o consumidor é um processo mais fácil, e para o provedor, o objetivo é ele saber quais são as solicitações que o mercado tem aí, né, feito para que ele possa fazer a geração de extratos e fazer o encaminhamento, tá? Então, né, nesse momento, ainda estamos com essa lista como um processo, né, necessário de ser realizado, tá? Quando o provedor entra aqui, ele tem uma visão, né, dos consumidores que fizeram solicitações, né, para ele, para fundos que ele é responsável pelo envio. Ele pode gerar essa relação, né, para ele conhecer por consumidor específico, ou pode gerar todas as solicitações. Né? Eu vou fazer uma geração aqui completa, selecionei todos, né, e faz o download desta relação. Ele vai gerar um arquivinho ali para gente com essa relação. Né? Esse processo foi o que a gente comentou, né, que também tem por API, tá? Eu vou demonstrar que o portal, mas as APIs também contemplam esse processo, né, da consulta. O que a gente faz por download aqui fica disponível aqui nessa área. Então, tenho aqui já uma lista gerada disponível, né? Já fiz alguns outros eventos aqui ontem, por exemplo, estão aqui listados. Então, aqui fica uma relação de arquivos gerados por download que eu faça aqui, seja, né, de extrato, para quem tem já ali o usuário que tem pelicota vai aparecer aqui, na verdade aparece tudo que está sendo feito por download no Galgo Max, tá? Sempre as últimas aí demandas, tá? Vou baixar aqui essa lista aqui, só para vocês verem, né, o conteúdo. Vai em downloads. Então, ele gera essa informação. Então, aqui ele apresenta, né, os dados, ou identifica o consumidor que pediu as solicitações, qual o fundo, né? Então, aqui vai ter, né, o CNPJ ou o que tiver do fundo, né, se for de uma subclasse, e o código STI e o nome, e a mesma coisa para o cotista, tá? Então, né, tem as informações de fundo e cotista das solicitações aqui, né, sendo aqui o provedor sempre responsável ali pelo fundo em questão. Ele sempre vai identificar, né, as solicitações que tenham relação dele como provedor, que no Galgo identifica que ele é o controlador de passivo registrado no cadastro deste fundo aqui. Então, né, a lógica do provedor é sempre olhar ele como controlador de passivo no registro do fundo. Tá? Baceto, Oi, pois não, Maritza. no caso dos fundos que estão sendo cadastrados no novo ambiente, a gente consegue, tem uma posição de quando que a gente vai conseguir enviar por API? Então, nesse serviço aqui do Max, Maritza, ele atende um dos dois ambientes, tá? Então, assim, né, o serviço lá existente atual só atende, né, fundos do legado. O novo serviço, que é esse aqui, que é Galgo Max, que eu estou demonstrando, ele serve para fundos, né, do legado e fundos 175, tá? Então, ele atende qualquer tipo de fundo, classe, subclasse, qualquer um, tá? Então, quando esse serviço entrar em produção, já vai estar tratando, né, seja portal e API em conjunto, tá? Então, vocês vão poder, né, fazer envio barra consumo, né, pelo portal ou por API para qualquer fundo, independente do ambiente, tá? Mas vai ter uma API nova? Sim, é uma API para esse serviço específico. A gente está finalizando a validação dela, finalizaremos isso aí até amanhã, daí a gente já vai encaminhar para vocês a documentação dessa API, tá? Tem uma API Tá. específica para esse serviço, né? API de consumo e de envio de extrato e a API de download da lista de solicitações do lado do provedor, tá? A API de criar listas, né, lá do consumidor, ela vai ser entregue aí um pouco mais à frente, tá?
O que a gente vai Então, disponibilizar é a API para consumir extrato, tá, enviar extrato e consumir lista. Pode perguntar, desculpa. tá. Essa API, aí não vai ser no Galgo comum, vai ser pelo Galgo Max, É Galgo no caso. Max. Isso, estamos falando de Galgo Max, né? O serviço de extrato passa a ser, né, acessado pelo Galgo Max, não pelo sistema Galgo atual. Tá, aí pelo Galgo. Então a gente vai ter que ter uma API para poder enviar pelo Galgo Max, a gente vai enviar tanto os fundos do legado quanto os fundos 175. Isso, Por esse, exato. Você vai enviar qualquer extrato por aqui, né? entendi. Você Não tá. estaria Isso vai. substituindo o serviço atual, né? Assim, lá no o serviço atual que é um web service, na verdade, né? Hoje, lá você tem um web service no Galgo, ele só atende fundos legado. Esta API, ela atende qualquer fundo, não importa o ambiente. Então, ele vai substituir o serviço, né, do Galgo legado, esta API. Tá. Aí vocês vão enviar hoje essa. Mas isso está em homologação ainda não está em produção. Está em homologação, exato. Tá. Aí vocês vão enviar essa API para a gente iniciar, para as casas Uhum, iniciarem o desenvolvimento, né? Para isso. poder depois poder enviar por esse Galgo Uhum, Max. E tem uma exatamente. previsão de entrar em produção? A previsão de entrada em produção é no dia 27 deste mês. 7 de janeiro? Isto. Tá, mas Tá? por enquanto a gente, mesmo esse Galgo Max entrando em produção, a gente pode continuar enviando pelo web service. Sim, 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 com certeza. O serviço do sistema Galgo continua ativo normal, né? De novo, ele só tem de fundos do legado, mas ele continua ativo, tá? Tá, Ele porque assim, não vai ser impactado. tá, mesmo entrando em produção em 27 de janeiro, acho que a gente não vai conseguir, né? É um prazo muito curto para a gente conseguir Uhum, desenvolver aqui sim, essa API, claro. entendeu? Para Sim. poder Uhum. enviar pelo Galgo Max. Não, o serviço do Galgo continua ativo, sem nenhum impacto ali no processo que vocês fazem hoje, tá? Tá, Tá, tá bom? Aí vocês recebendo, desenvolvendo, testando, vendo que está ok, daí vocês, né, na data ali factível, vocês passam a fazer, né, aqui pelo novo sistema, pelo novo API, tá? Mas no serviço do Galgo não tem impacto nenhum, tá? tá. A parte do envio, né? Aqui, então, o envio portal aqui é só por upload de um arquivo. Os arquivos possíveis. Então, aqui no upload vale o arquivo XML que existe hoje no Galgo, está sendo mantido aqui o uso dele. Então, vocês podem usar o mesmo XML que vocês geram hoje, né? Para fazer o upload, vai aceito aqui. E temos um layout novo, CSV, né, que tenha mesmo conteúdo da API aqui desenvolvida, tá? Então, a gente tem dois formatos de arquivos possíveis, vocês podem, né, utilizar qualquer um dos dois, tá? Para quem já gera aí o XML, né, é só encaminhar o mesmo XML que já é gerado hoje, né, e carrega aqui, não tem problema. Ou, se quiser adotar o arquivo novo lá, o CSV, né, a gente vai divulgar o layout tudo para vocês, aí é a opção de vocês. Eu vou fazer aqui duas subidas aqui, uma de cada formato de arquivo, tá? Basicamente, aqui a parte de envio é isso, essa área aqui para vocês fazerem, né, a busca do arquivo e fazer o envio. E aqui embaixo vocês têm, né, o que no Galgo já é o recibo, vocês têm a mesma coisa. A relação dos envios efetuados, né, sempre aqui do mais recente para o mais antigo. Tem aqui um código interno desse arquivo que vocês mandaram, a identificação do arquivo, qual foi o usuário que fez o processo, a data, a hora de envio e o status do arquivo, né? O status do arquivo ele pode ficar aqui como pendente, então todo envio que vocês fizerem vai entrar num processamento, né? Então ele pode estar pendente, aguardando o processamento, ele pode estar em processamento e quando ele conclui, aí também, como já é hoje, ele tem processado sem erros, ou seja, todas as informações, todos os extratos, né, foram aceitos, não tinha nenhum com alguma inconsistência ou com erros. Algum registro tinha alguma inconsistência e aquele registro não foi. E vocês têm ali, né, o download, né, também como tem hoje, onde vocês podem ver a ocorrência que teve ali. Então, aí foi mantido o mesmo modelo que temos hoje, né, no Galga, que a gente lista todas as informações e se ela foi aceita ou não aceita, e quando não aceita, qual o erro, tá? Então, essa relação aqui embaixo é a relação, né, dos envios que vocês fizeram. Deixa eu só aqui atualizar aqui. Está aqui é parecido, então, né, com o status, com recibos que já temos no Galgo hoje, tem a mesma lógica,
Então, abrir aqui. Cadê? Aqui. Né? Então, ele traz aqui a identificação, né, do recibo, data, hora, tal, e a situação, ok, não ok, né? E qual o erro, nesse caso aqui, as mensagens de erro, tá bom? Tem o mesmo processo, né, que você já existe hoje no Galgo, tá? Deixa eu fazer aqui os envios aqui, nos dois exemplos. Então, clica aqui, a gente vai aqui ter os dois arquivos, então eu tenho um arquivo no formato CSV, no layout aí definido, ou no XML, que é, como eu falei, né, exatamente o mesmo, né, XML que vocês usam hoje no Galgo, tá? Seleciona o arquivo aqui, né, e clica no enviar, ele vai avisar aqui que vai entrar aqui em algum momento, tá? Se a gente clicar aqui, ele já vai atualizar, já está aqui com o status processando, né, esse primeiro arquivo, tá? Vou atualizar de novo aqui, nesse caso ele já deu, né, um ok aqui, já foi concluído e sem erros aqui nesse caso, tá? Pegar o CSV, né, mesma lógica aqui, né? Mesma coisa, enviar arquivo, né? Mesmo processo aqui, também ali processando. Tá? Ô, Luiz, Oi, tudo pois bom? não. Tudo Posso bem? tirar uma dúvida? Claro, à vontade. Se der erro, eu vou conseguir ver qual o erro que é, porque hoje eu não consigo, ele não me mostra o motivo do erro, né? É a mensagem que eu mostrei há pouco aqui. Ele vem com essa mensagem aqui descrevendo. Então, os erros vêm aqui, ó. Vem a descrição, né, de cada linha que você tiver com erro, vem a descrição. Virá descrito qual foi a inconsistência que foi identificada pelo sistema, tá? Ah, tá. Obrigado. É essa mensagem aqui do final. Né? Quer dizer que os pais também. Aqui também deu erros, né? De novo, até eu usei o mesmo arquivo, vai ter aqui repetição de erros, né? Do que eu tinha feito antes, tá? Então, né? Basicamente é o que vocês vão ter ali. Tá? Vocês vão ver alguns erros aqui parecidos, que eu estava usando o mesmo arquivo aqui de exemplo, tá? Né? Então, tá vendo? Ele tem aqui uma data inválida e assim por diante. Tem algumas informações aqui inconsistentes, né? Que foi de exemplo de erro criado, tá? Os que estão ok é que foram processados e o status foi enviado normalmente, tá bom? Esse critério para os PJs, Uma vez que a gente tem o envio feito, a gente tem a parte de consumo. Então, vou voltar lá para o lado dos consumidores, tá? o manual seria desenvolver com opção. E aí tem que ver, e também não querem isso. Entendeu? Então, consumo, a parte de consultar. Aí a gente mantém a mesma lógica, né, que nós temos já nas outras telas de consulta hoje, né, parecidas. Como eu falei, por enquanto a lista é necessário. Aqui vai aparecer todas as listas que vocês criaram, né, uma ou N, de acordo com o processo que vocês aí queiram fazer. Seleciona a lista ou as listas, tá? A parte de datas, né, continua igual. Vocês podem escolher o extrato pela data do extrato, que é o primeiro bloco aqui em cima, né, que seria a data base da informação, ou pelo período de envio. Eu vou pegar aqui a parte de período de envio aqui, pegar o envio recente, só para a gente não... Vou pegar das 9, vai. Né? Não. Tem os status, que não é obrigatório vocês selecionarem, e também tem o controle de não consumidas, né? Então, se vocês ativarem aqui, sempre só vai visualizar aquilo que não foi consumido ainda. Mesma lógica, né? Que já tem hoje, tá? Eu vou só deixar exibido tudo, só para a gente ir mostrando aqui as consultas, tá? Ele avisa aqui que está rodando e já vai aqui atualizar. Ué. Ah, desculpa. A gente está com um erro aqui de... time zone, pessoal, desculpa. Pronto. Então, aqui tem os envios efetuados, né?
tá? Nesse caso aqui, né, um cotista, né, e para alguns, tem aqui, né, 3 fundos distintos aqui, algumas informações aqui com datas específicas, tá? Então, aqui vocês têm, né, a opção de fazer, né, a seleção do que vocês querem gerar o arquivo, todos, né? Se vocês tiverem vários cotistas, vocês podem pegar por cotista ou extrato específico, né? E o formato de arquivo, XML, é o mesmo também hoje que vocês, para quem consome via XML no Galgo, exatamente o mesmo formato, ou o CSV, né? Que é o layout novo que a gente comentou. Vou baixar aqui os 2 formatos aqui como a gente, né? Só para vocês verem, tá? Então ele vai gerar aqui um arquivo. E vou marcar também aqui CSV e vou baixar aqui também, tá? Né? Novamente, como comentei, né? Tudo que tem geração aqui, ele vai aqui fazer aquele sinalzinho de que tem arquivo novo aqui, né? O gerado, tá? Por enquanto está só na lista ainda, quando ele coloca aquele sinalzinho aqui vermelho, é que o arquivo está disponível efetivamente, tá bom? Olha lá. Então, o primeiro arquivo está aqui, né? Na verdade, já gerou os 2, né? Tá? Então, baixando aqui o arquivo, vou baixar aquele, esse foi o XML, né? E vou baixar aqui o segundo também, tá? Só para a gente ver ali os 2 arquivos. Download. Então, né, o extrato XML, o CSV, dependente de como se faça na envio, né, se gera aqui o arquivo no formato. Então, aqui são os extratos, aqui, isso aqui é a mesma estrutura que temos hoje, né, no XML gerado no Galgo, tá? Então, tem aqui baixei aqui um XML de exemplo, com todos os extratos ali selecionados, né? E a mesma coisa se aplica para o CSV, né? Ele é relativamente parecido, né, não exatamente igual, tá, ao arquivo também lá no, né, ao arquivo XLS que é gerado hoje pelo Galgo, tá? Então, cotista, identificação, fundo, administrador do fundo e as informações aqui na database e assim por diante, né? Bruto, líquido, cotas e assim por diante, tá? Então, tem todo o conteúdo aqui informado, tá? Esse processo também vai estar disponível, né, pela API, como a gente comentou. Aqui na parte de consulta, né, caso vocês não queiram aqui, né, fazer aqui por aqui essa verificação, em vez de clicar em consultar, vocês podem clicar aqui em download direto, ou seja, a partir dessas informações preenchidas, em vez de clicar aqui, clica aqui, o sistema já vai gerar direto o arquivo sem passar por essa exibição. Aí, critério de vocês, né? Se quiser ficar selecionando, vai baixar tudo, é só vocês clicarem aqui, ele pergunta o formato do arquivo, né, mesmo processo, tá? E vocês, né, solicitam aqui o arquivo. Ele vai fazer a geração do arquivo também. Então, é uma opção de vocês consultarem aqui direto, sem, né, passar pela lista, para quem já preferir baixar direto, tá? Baceto, Oi? o acesso a esse Galgo Max, a gente tem que solicitar um acesso novo ou a gente pode usar o mesmo usuário do Galgo normal? Do Não, Galgo que a gente já usa? GalgoMax é usuário específico, tá? Vocês têm acesso, né? Tem que ser solicitado acesso específico para o GalgoMax. Para homologação, vocês até já pediram, né? Vocês já fizeram a homologação, inclusive, né, Maria? Vocês já pediram para homologação, tem que fazer a mesma coisa em produção. Usuário de portal, se vocês forem fazer alguma coisa em portal, e usuário, né, para a API também, que também é um usuário específico, né? Então tem que solicitar a solicitação aí dos 2 usuários, tá bom? Mas a gente vai estar aí falando com vocês no decorrer das próximas semanas, já para ir cuidando desse processo de, né, iniciar cadastro de usuários e assim por diante, tá? Tá. Mas são usuários distintos. Pois não, Sheila. Baceto, uma dúvida. Claro. Na última reunião vocês ainda não tinham uma previsão para quando seria disponibilizado a opção de PDF aqui nessa tela de consulta. Isso. Vocês já têm alguma previsão? A previsão ainda não, tá? A gente está entregando esta aqui, a gente já, né, fez a especificação dos PDF, vocês pediram PDF, pediram consulta em tela, a gente já fez a especificação toda e a gente ainda depois vai encaminhar para avaliação e para a gente divulgar para vocês a data, tá? No Tá momento bom, não temos. tá bom, Né? obrigada. Todos os pedidos da última reunião a gente já deu andamento, né, em termos de fazer a especificação tudo, mas não temos ainda uma data prevista de entrega para elas, tá? Tá bom, obrigada. Imagina.
Mais alguma dúvida, pessoal? Basicamente, o processo é esse, né? Assim, consumo e envio são esses processos, né? Eles recebem o extrato, tem gestor, tem distribuidor, confere assim, né? Uma... E aí, quando eles conferem nota, Baceto, Nicole aqui Oi. do Itaú. Tudo bom, Eu Nicole? queria fazer, tudo bem? Queria fazer só um apelo. Sim, Queria da API. pedir documentação da API Sim, para que a gente possa seguir aqui com a parte, né? Tem esse ponto operacional aqui que eu acho que é super válido, claro. mas para a Uhum. gente começar a olhar para a modernização, já pensar em fazer Sim. essa comunicação automática, tá? Tá bom, não pode deixar, Nicole. A gente tá, foi o que eu comentei, né? A gente, assim, teve algumas correções foram necessárias, né? Por isso até que também teve esses impactos de data e tudo, a gente tem que fazer ajustes, aí a gente veio, começou a homologar, né? Teve alguns ajustes ainda sendo feitos, a gente conclui esse processo aí, né? O objetivo é concluir isso até amanhã, finalizar isso, daí já vamos divulgar para vocês, tá? Já Uhum, encaminhamos, né? API, layout e tudo que tem para divulgar, tá bom? tá. Tem alguma perspectiva de data efetiva ou ainda não? Do que De ter essa documentação de pé, assim? amanhã até final do dia, Amanhã? Ah, tá, amanhã até final do dia a desculpa. gente conclui esse processo, daí a gente já vai fazer o pacote e divulgar para vocês, tá? Ah, perfeito, tá ótimo. Tá bom? Obrigada, viu? Imagina. Mais alguma dúvida? Para quem não, né, não participou, não está participando da homologação, né, a homologação está disponível para vocês também, né, utilizarem aqui esse ambiente, se vocês quiserem. Então, é só entrar em contato aqui, né, com o nosso suporte, que a gente, né, verifica a questão de cadastro de usuários e assim por diante, tá, para vocês poderem fazer o processo, né. A gente, como a gente falou, né, a previsão de entrada em produção é no dia 27, na prática, né, daqui a 2 semanas, né, pouco uma e meia. Então, nesse período, se vocês quiserem, né, já entrar no sistema de homologação, no ambiente de homologação, conhecer o processo, tudo, né, vocês têm aí isso disponível para fazer, tá bom? Ô, Baceto, tudo bem? Tudo bom, Diogo? Você? Tudo bem. Uma dúvida só, tem previsão? Vai ficar os dois, pelo que eu sei, tá? Se eu tiver desatualizado, você me corrige. Vão ficar os dois funcionando, né? O Galgo normal e o Galgo Max, certo? Em paralelo. Tem Sim. previsão para desligar o Galgo antigo? Ou não? Não tem nenhuma previsão ainda. Sim, na verdade não, não foi o que a gente falou, né? Assim, a gente depende, obviamente, dos provedores, né? Principalmente que é quem gera o extrato, né? Adotar o novo, né? Tá bom. Eu não tenho previsão, já uma previsão para a gente desligar, mas a gente tem uma data limite por uma outra questão, né? Então, assim, os fundos que estão no legado são fundos lá que têm que passar pelo processo de adaptação e, pelo menos hoje, a data limite para o mercado adaptar os fundos é final de junho deste ano. Finalzinho de junho, né? Consequentemente, depois Isso. disso, não tem nenhum fundo no galgo. Então, assim, quem não se adaptar até junho, depois não tem como usar o serviço, porque não vai ter mais nenhum fundo lá, entendeu? Entendi. Não, tá tranquilo. Então, essa era esse era meu prazo também, até o prazo de adaptação final, né? Tipo, você adaptou tudo, o Galgo A, antigo. a princípio, assim, se a gente vai deixar até o final, porque, né, o pessoal pode estar usando até lá, mas, de novo, né, assim, depois lá da data, não vai existir mais fundo, né, no ambiente legado, né, então, né, ele aí não tem mais como usar o serviço efetivamente, né. Combinado. Pensar que se, por exemplo, né, imaginar que você é um consumidor, vamos fazer aqui a suposição, você é um consumidor. Se o seu provedor já migrou tudo, ele já está mandando só pelo Galgo Max, né? Então tem essa situação também. Então depende, vai depender um pouco dessa relação, né, provedor-consumidor, tá? Tá bom. E eu, Tá bom. Luiz, essa dúvida também, eu como provedor, eu enviando cota pelo Galgo hoje, eu continuo enviando pelos dois, certo? Eu consigo enviar pelos dois. O extrato que você está falando, Não, o envio de cota, PL cota. o de cota hoje é separado, né? O serviço de cota a gente não está mexendo nesse momento. Hoje você tem Esse nem envio tem pelo previsão. Galgo e pelo Galgo 175, né? De cota lá, hoje você tem dois ambientes de envio. É verdade, né? O sistema Galgo para os fundos não migrados e o sistema Galgo 175 para os fundos já, né, adaptados lá, os fundos novos, né? E aí os Tá? fundos adaptados também, quando adaptar tudo, vai ser só pelo 75. Exato. Fechado. Tá? Na verdade, né, lá na frente, um pouco mais à frente, na verdade, vai ser tudo Galgo Max, tá? Tá bom. Né? Tá bom, mas assim, de novo, né? Tudo que a gente está tirando do Galgo que está sendo adaptado, né? O sistema Galgo em si, ele não vai ter mais, né, nenhuma funcionalidade, já que tudo vai ser, né, convertido para o novo ambiente, né? Tá? Fechado. Tá bom?
Mais alguma dúvida, pessoal? Ok, então, agradeço aí a participação de todos, né? Essa demonstração foi gravada, né? A gente deixa à disposição para vocês depois, tá? E, novamente, né, quem quiser tirar dúvidas, participar de uma homologação, é só entrar em contato com o suporte aqui, tá? E a gente aí acompanha vocês no processo, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. bom dia. Obrigado, bom dia.